Olá, você do 9º ano, bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar de onde paramos na semana anterior, falando para você hoje sobre a nossa faixa de pedestres, aonde? No nosso ambiente simulador de quê? Do Modelix Robotics. Estamos trabalhando aí a programação do modo simulador, ok? Então, nós temos aqui uma demonstração para você sobre a faixa de pedestres. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa tela, tá? Então, só um pouquinho. Vamos esperar a nossa tela aumentar aqui. Ok. Então, nós temos aqui a aula faixa de pedestres, que para esta aula usaremos o 5º cenário do simulador do programa Modelix System, que é o faixa de pedestres. Então, como vocês podem visualizar aqui, nesse ambiente de simulador, temos vários ambientes, tá? Um ambiente dentro do outro ambiente, aonde nós podemos usar o quê? A faixa de pedestres, que é o que nós vamos usar de cenário hoje. Então, a proposta para essa aula é criar um programa que controle um farol para carros e um farol para pedestres. No momento em que o pedestre aparecer, ele vai acionar o interruptor. Após isso, o funcionamento do farol irá ter as seguintes características. Quais são elas? O amarelo deverá ficar ligado por 5 segundos antes de ir para o vermelho. O andar para o farol dos pedestres ficará ligado por 10 segundos. Antes do fechamento do farol, o parar no farol de pedestres irá alertar que vai mudar para o vermelho. Para isso, o parar deve piscar por 4 segundos. Então, temos aqui um ambiente simulador, que é o nosso cenário, onde está demonstrando para você ocultar, vermelho, amarelo, verde, andar, parar, interruptor. Aqui, através desse cenário dentro do Modelix, temos o vermelho, amarelo, verde, andar, parar, interruptor. E aqui seria, então, o nosso cenário de entrada e saída. Nesse caso, a nossa entrada é o interruptor e as nossas saídas são os botões amarelo, verde, vermelho, parar, andar, ok? Tudo que pode ser ativado no cenário. Primeiramente, vamos começar com o bloco iniciar, parar. Por que iniciar ou parar? Porque o bloco iniciar, quando você insere ele na nossa área de trabalho do Modelix Robotics, o que acontece? Ele abre essa janela aqui. Quando ele abre essa janela, ele te pergunta, iniciar, parar ou subcomando? Então, sempre iniciamos com o botão iniciar. Para começar, devemos deixar o farol verde para os carros e vermelho para os pedestres. Para isso, usaremos um bloco de saída que deverá executar os seguintes comandos. Ligar o verde, ligar o parar. Então, temos aqui, iniciamos, vamos usar o saída, que quando clicamos no saída, abre essa janela. Então, nós vamos fazer o quê? Mandar o verde, ligar. E o parar, ligar. Então, vamos dar OK. Então, nós temos aqui, uma demonstração, vermelho e o parar. Precisaremos ter um tempo mínimo para que o farol de carro se mantenha no verde. Para isso, iremos usar um bloco de aguardar que demora 5 segundos. Então, nós temos aqui, o iniciar, o mandar ligar, mandar o parar ligar. E depois, quando colocamos esse bloco de aguardar, abre-se essa janela aqui, Vamos clicar em 5 segundos e dar OK. Programação seguinte, então, nós temos o quê? Com esse funcionamento inicial do farol já programado, o programa irá, então, analisar a entrada para verificar se alguém acionou o interruptor. Para isso, deve ser feito o seguinte, colocamos um bloco decisão, que é esse bloco aqui, na área de trabalho. Selecionamos a entrada interruptor. Quando você coloca esse bloco, abre-se a janela. Qual nós vamos selecionar? Interruptor. Então, aparece a opção, nós vamos clicar em ligado, que fará a pergunta se o interruptor está ligado. Feito isso, OK. Ligaremos a resposta não do bloco da decisão nele mesmo. Com isso, ele irá esperar o momento em que o interruptor será ativado. Então, nós vamos fazer o seguinte.
Não. Nesse caso, é o não. Então, como você pode ver, ligamos ele nele novamente. Para quê? Por quê, tia? No momento em que o interruptor for acionado, faremos o farol de carro começar a fechar. Para isso, nós devemos fazer o quê? Adicionar o bloco de saída, mandar desligar o verde e mandar ligar o amarelo. Então, desligado o verde, dentro do bloco de saída, e ligado o amarelo, nós temos aqui, ó. Então, nós fizemos aqui essa ligação direta. E quando nós colocamos aí um botão saída, ele aparece essa janela aí para editar o bloco saída, tá? Nessa edição, vamos colocar então o verde desligado e o amarelo ligado e dá OK. Utilizaremos então a ferramenta de linha para ligar a resposta sim do bloco de decisão no bloco de saída, que acabamos de colocar, né? Então, temos aqui a demonstração. Depois do farol ficar em amarelo por 5 segundos, portanto, adicionamos um bloco de aguardar, tá? Então, nós temos aqui essa janela que se abre quando fizermos isso. Após esses 5 segundos, devemos finalmente fechar o farol para os carros e abrir o farol para os pedestres. Para isso, devemos selecionar as seguintes ações no bloco saída. Desligar o amarelo, desligar o parar, ligar o vermelho e ligar o andar. Então, dá OK. O cenário deve permanecer assim por 10 segundos. Então, adicionamos um bloco de aguardar. Sempre que fizermos um bloco de ação, precisamos de um bloco de tempo, tá bom? Nesse caso, vamos usar 10 segundos. E dá OK. Após os 10 segundos, o farol de pedestre deverá fechar. Para isso, nós devemos usar um bloco de saída. E quando colocarmos o bloco de saída, ó, ele vai aparecer essa janela novamente. O que nós vamos fazer agora? Colocar o andar para desligar e o parar para ligar. E dá OK. Agora, o parar deve começar a piscar para alertar os pedestres do fechamento do farol. Portanto, deverá ser feita a seguinte sequência no fluxograma. Desligar o parar, esperar o meio segundo, ligar o parar, esperar o meio segundo, desligar o parar novamente. Essa sequência leva 1 segundo para acontecer. Logo, isso tem que se repetir 4 vezes. Portanto, serão usados o bloco de saída e aguardar da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Que nós acabamos de falar aí, que tem que usar 4 vezes. Então, 4 vezes de cada um. Então, 4 do bloco aguardar e 4 do bloco de saída. Muito bem. Já está ficando craque aí. Nossa, tia, tudo isso para fazer um farol funcionar? E então, né? Vejam só como os programadores trabalham. Então, vejam que a robótica, ela está diretamente relacionada a profissões, a cálculos, a geometria, a nossa vida fora da sala de aula, a diversas profissões e acopladas ao sentido da vida no dia a dia e uso diário de todas as pessoas. Então, terminada essa sequência, nós devemos fazer o farol de carros abrir e manter o farol de pedestres fechado, executando as seguintes ações. Usar o bloco de saída, desligar o vermelho, ligar o verde e ligar o parar, ok? Então, nós temos aqui, ó, vou diminuir um pouquinho. Vocês viram que temos um fluxograma aqui bem grande, tá? Então, nós temos aqui um fluxograma. Eu acho que você já percebeu aí que esse modo de aprendizagem é basicamente, esse fluxograma aqui, é basicamente uma continuação de tudo que você fala, uma sequência. Então, quando nós iniciarmos a saída, vai abrir essa janela. O que vamos fazer agora? Mandar o verde ligar, vermelho desligar e o parar ligar. E agora, para finalizar o fluxograma, vamos ligar o último bloco de saída com o primeiro. Para quê? Por quê? Porque se nós tivermos essa avaliação, essa visão, como vocês viram aqui, em tamanho menor para visualizar a tela toda, então tivemos o aguardar, mandar, então chegamos aqui. Então vamos ligar ele, ó,
lá no início de tudo. Não precisa ligar no iniciar, porque o iniciar é o início de uma programação. Então, nós vamos ligar diretamente onde tudo começa. Tá? Então, o iniciar é como se fosse uma porta que se abre. Por exemplo, vamos dizer que estamos numa sala de aula. A porta é o botão iniciar, a porta se abre para que nós possamos ter a sala de aula ali para ser usada. Vamos dizer que o fluxograma é todo o material usado na sala. Tudo que nós precisamos para desenvolver um bom estudo, um bom projeto. Feito isso, quando você termina o capítulo do livro, você volta ao livro para revisar. Então, é basicamente isso, a mesma questão de iniciar um fluxograma e recomeçar fazendo um loop. Com isso, fechamos o fluxograma com loop, como eu acabei de falar. O programa irá funcionar sempre verificando o interruptor, mas enquanto ele não é acionado, o farol para os carros continuará aberto indefinidamente, para evitar a possibilidade de que uma quantidade grande de pedestres aperte continuamente o botão sem dar oportunidade para os carros. Então, o primeiro bloco de aguardar irá dar um tempo de 5 segundos com a passagem para os carros liberada antes de que o interruptor poder ser ativado novamente. Então, nós temos aqui, ó, com o fluxograma terminado, podemos clicar no botão executar e acionar o interruptor. O interruptor deve ser acionado manualmente no painel de estados ou no próprio cenário, como é mostrado aqui para vocês. Então, nós utilizaremos bastante esses cenários que ficam no modo simulador. Utilizaremos esse painel de estados indefinidamente, ok? Tudo isso aqui para execução e aprimoramento da programação. Vamos falar um pouquinho agora, já que nós temos tempo aí, sobre o Mobile. Vamos falar, nossa aula 5 vai abranger o cenário Mobile. Para essa aula, o cenário Mobile do Modelix System, tá? Qual é o Mobile? Este aqui, ó. O Mobile seria um Mobile de um berço. Olha que legal. Um Mobile para bebê, tá? Então, nesse cenário, vamos mostrar novos recursos do Modelix System, a programação em paralelo, controle PWM e a reversão de motores. Olha só que legal. Então, esse cenário serve para muita coisa. Então, nós temos aqui, ó, para que você possa visualizar melhor, temos o verde, o amarelo, temos o porto, o avião, certo? Estibordo, helicóptero, carro, mobile, os valores. Nós temos aqui a entrada e saída. Nesse caso, entradas serão verde, amarelo e azul. E saída do painel de estados, carro, balão, porto, estibordo, mobile, helicóptero e avião. Tudo que pode ser acionado no cenário. A programação em paralelo permite que estejam e que sejam executadas diversas rotinas usando as informações de diferentes sensores. Isso permite que diferentes sensores façam leituras independentes, sem que haja interferência entre eles. Para criar uma programação em paralelo, o que precisamos é adicionar 2 ou mais blocos de iniciar na área de trabalho. Então, nossa, tia, como assim? Então, nós vamos criar ao mesmo tempo 3 iniciar. Com isso, as diferentes rotinas vão ser executadas ao mesmo tempo e independentes entre si. Ou seja, como se fossem 3 fluxogramas diferentes para o mesmo objeto, o mesmo cenário. Com isso, as diferentes rotinas vão ser executadas ao mesmo tempo e independentes entre si. Com o controle PWM, é possível definir quanto de energia será entregue ao motor. Dessa forma, pode-se controlar a sua velocidade. A potência é definida na janela de adição do bloco de saída que irá controlar o motor. Os 3 estão funcionando com 60% da velocidade. Móvel, helicóptero e avião, como você visualiza aqui na nossa ilustração. A reversão de motores permite que mudemos o sentido da rotação do motor. No painel de estados, podemos mudar o sentido de rotação dos motores manualmente. Clicando com o botão esquerdo do mouse, acionamos o movimento do motor para frente e com o botão direito do mouse, acionamos o movimento reverso do motor. Então, temos aqui, ó, motores se movendo para frente, móvel, helicóptero e avião.
motores se movendo no sentido reverso, móvel, helicóptero e avião. Qual a diferença, já que são os mesmos? Aqui para frente, temos aqui a denominação mostrando na cor verde e aqui na cor vermelha. Para esse cenário, os 3 botões verde, amarelo e azul vão comandar o funcionamento do móvel. No móvel podem ser ativados luz do carro, carro ligado ou carro desligado. Luzes do avião, porto e estribor, tá? Ligado e desligado. Luz do balão, helicóptero, hélice do helicóptero. No helicóptero, avião, hélice do avião. No movimento do móvel, então nós temos aqui tudo que pode ser acionado. Os 3 botões devem funcionar da seguinte forma: verde, azul e amarelo. O primeiro botão verde deve acionar o movimento para frente do móvel do avião e do helicóptero. O segundo botão, o amarelo, deve acionar o movimento reverso dos 3. O terceiro botão, o azul, deve acionar as luzes do carro, do avião e do balão. A velocidade do móvel, do avião e do helicóptero será controlada. Eles devem funcionar com metade da potência máxima. Iremos primeiramente colocar um bloco de iniciar para começar o primeiro fluxograma. Então, vai se usar o quê? Iniciar quando colocarmos esse bloco. Depois faremos a verificação do botão verde. Para isso, usaremos um bloco de decisão que deverá fazer a seguinte pergunta: o botão verde está ligado? Então, aqui está a demonstração, para que você possa entender melhor. Como o botão verde e o botão amarelo controlarão as mesmas saídas, não poderão ficar em paralelo, pois pode haver conflito entre os acionamentos. Nesse caso, o fluxograma deve, então, verificar o botão amarelo quando o botão verde não estiver ligado. Para isso, colocaremos outro bloco de decisão fazendo a pergunta: o botão amarelo está ligado? Temos aqui a demonstração. Como esse é o caminho no caso em que o botão verde não está ligado, ou seja, quando a resposta do bloco de decisão for não, usaremos a ferramenta linha para ligar a opção não do bloco de decisão do botão verde para o bloco de decisão do botão amarelo, como demonstrado aqui na ilustração. Caso o botão amarelo também esteja desligado, devemos mandar o móvel, o helicóptero e o avião desligarem. Isso porque quando nenhum dos botões for acionado, essas saídas deverão permanecer desligadas. Portanto, precisamos adicionar um bloco de saída mandando os 3 desligarem. Então, feito isso, bloco de saída, então nós vamos desligar aqui, como demonstrado na imagem, e dar o OK. Como este é o caminho, no caso do botão amarelo está ligado, usamos a ferramenta linha para ligar a opção não do segundo bloco de decisão ao bloco de saída que acabamos de colocar, como demonstrado aqui na imagem. Faremos um loop de verificação entre esses blocos. Com isso, quando um botão for ligado, irá acionar as saídas definidas, e quando for desligado, irá desligar as saídas até que algum botão seja acionado. Para fechar um loop de verificação, usamos a ferramenta linha para ligarmos o bloco saída no início do fluxograma, como demonstrado aqui para vocês. No caso do botão verde ser acionado, devemos, seguindo o enunciado, acionar o movimento do móvel, do helicóptero e do avião para frente. Colocaremos, então, um bloco saída acionando eles. Como você pode perceber, frente, frente e frente. E dá o OK. Devemos colocar o bloco saída, configurar a potência. Viram que aqui está escrito potência, ó. A potência deve ser alterada na caixa de texto ao lado dos botões de comando, na própria janela de edição do bloco, como estou mostrando aqui, tá bom? Que frequência é essa que a gente vai colocar, essa potência? Então, nós vamos colocar uma potência aqui, ó, dessa forma. Com esse recurso, podemos alterar a potência de motores, alterando a velocidade, LEDs alterando a luminosidade, ou então bips. Como esse é o comando no caso do botão verde ser acionado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do primeiro bloco decisão no bloco saída que acabamos de colocar, como você pode perceber. Após esse comando, o fluxograma deve continuar verificando o botão verde. Caso o botão continue acionado,
o funcionamento das saídas deverá continuar. Quando o botão verde for desligado, as saídas serão desligadas. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco saída no primeiro bloco decisão, como demonstrado aqui na imagem que vocês puderam perceber. Após isso, devemos pensar no caso do botão amarelo ser acionado. Seguindo o enunciado, o botão amarelo deve acionar o movimento reverso do móvel do helicóptero e do avião, e para isso colocaremos um bloco saída revertendo o movimento, lembrando-se da restrição da velocidade de 50% no brinquedo, tá bom? Esse bloco é executado quando o botão amarelo for acionado. Portanto, usaremos a ferramenta linha para ligar o segundo bloco decisão no último bloco saída colocado, como demonstrado aqui na imagem. E para finalizar, faremos um outro loop. Um loop que fará com que o fluxograma continue verificando o botão amarelo. Caso o botão amarelo seja desligado, as saídas serão desligadas. Para isso, usaremos a ferramenta linha para fechar esse loop. Ok? Então, terminado o fluxograma que comandará o móvel, o avião e o helicóptero, precisaremos construir outro fluxograma que irá controlar as luzes. Então, na nossa próxima aula, continuamos falando sobre a construção do segundo fluxograma, aonde nós iremos fazer o quê? Controlar as luzes do carro, o balão, o porto e o estibordo. Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.